né? As 12 portas. E quero ver se eu consigo trazer uma mensagem, né, no YouTube sobre as 12 portas de Jerusalém, das muralhas, que fala no livro de Neemias, né? E a restauração dessas 12 portas. Então eu quero preparar aí uma série de mensagens aí para a gente estar trazendo. Comecei hoje a pesquisar e por isso estou trazendo essa mensagem agora no livro de Neemias, porque estive estudando aí pelo menos 4 capítulos hoje, agora à noite. E é muito interessante, o livro de Neemias é muito interessante, lembrando os irmãos que o livro de Neemias e de Esdras, o livro de Esdras e de Neemias era apenas um livro, né? Era apenas um livro, depois ele foi separado. Para você entender o livro de Neemias é importante você ver a introdução, né, do livro de Esdras. O livro de Esdras e Neemias é como Primeiro Reis e Segundo Reis, é meio parecido, né? Como Primeiras Crônicas e Segundas Crônicas, mais parecido como Primeiro Reis e Segundo Reis. Mas são 2 livros muito interessantes, né? Livros que têm conteúdo maravilhoso de ensinamento, né? De relevância espiritual. Então é importante meditarmos nessa história. Hoje eu quero me ater na oração de Neemias. Quero falar sobre a oração de Neemias, né? O que comoveu o coração deste homem e como ele se entregou à oração. A palavra de Deus, ela começa dizendo que a palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E eu perguntei-lhe a respeito dos judeus. Então, ele tira aqui algumas informações a respeito do povo de Deus, a respeito do seu povo, a respeito da sua nação, e a notícia que ele tem não é boa. No verso 3, a resposta não é muito agradável. No verso 3 diz assim: e eles lhe disseram, os restantes que ficaram dos cativeiros, lá na província, estão em grande aflição. Primeira notícia é que eles estavam em grande aflição e desprezo. 2 situações lamentáveis. Veja como se encontrava, né, o seu povo em grande aflição e em desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Uma destruição só. Nós sabemos que quando o profeta, principalmente Jeremias, anunciou a destruição, né, de Jerusalém, que o povo seria levado cativo, né, que o povo que Deus iria trazer juízo, que Deus iria, né, trazer justiça, pois o povo havia se corrompido, adorando a outros deuses, e Deus então alertando o povo constantemente, mas o povo não deu ouvido, e assim como os profetas profetizaram, Jeremias, Ezequiel e entre outros profetas profetizaram, isso aconteceu. Foram levados cativos na Babilônia, ficaram 70 anos cativos, e a cidade praticamente foi destruída, foi avastada, né? A palavra de Deus diz que a cidade foi avastada, ou seja, praticamente arrasaram com a cidade. Aqui cita que os muros foram demolidos, né? Jerusalém, a Bíblia diz como uma cidade compacta. No Salmo, o salmista diz: Jerusalém é uma cidade compacta, a cidade do grande rei, uma cidade protegida. Nessa palavra compacta
fala da estrutura, fala das muralhas, né, que tinha, né, em Jerusalém. Mas agora essa cidade, ela está com seus muros demolidos, o seu povo está em grande aflição e desprezo, e os portões estão queimados pelo fogo. Olha só resta cinzas. Que coisa terrível, que cenário de destruição. Às vezes, na nossa vida, acontece algo parecido. Tem pessoas que acontece tipo de situações que basicamente não sobra nada, né? É como que se ficasse somente a cinza. E é necessário ter força para recomeçar, ter força para buscar em Deus uma saída, para buscar em Deus uma solução. E no verso 4, nós lemos o seguinte: sucedeu quando ouvi estas palavras, olha só, que eu me assentei e chorei. Primeira coisa que Neemias fez foi sentar e chorar. Às vezes a gente quer dar um de forte, né? Quer dar um de fortão, né? De durão. Mas existem situações que o melhor é você chorar na hora. Chora, né? Desguela, né? Grita. Né? Então é muito importante, porque depois você descarrega ali, tudo ali, sente a dor do sofrimento. Ele sentiu a dor dos seus irmãos, sentou e começou a chorar desesperadamente. Sentei e chorei. Agora é interessante que esse posicionamento de Neemias, ele vai contribuir para a restauração, né, dos muros. Vai contribuir para o sucesso desse povo, para a vitória desse povo. Eu quero lhes dizer que ele sentiu a dor, né, dessas pessoas. E sucedeu quando ouvi essas palavras, eu me assentei e chorei e lamentei. Olha só, alguns dias, não foi na hora só, não foi fogo de palha. Ele chorou, ele ficou triste, ele lamentou o ocorrido, e durante alguns dias aquilo não saía da sua mente, não saía do seu coração, uma dor profunda, um sentimento de tristeza e de angústia. E ele vai dizer que sentei, lamentei e jejuei e orei. Olha só que coisa. Então, quando ele fica sabendo dessa notícia, por exemplo, agora aconteceu lá no Líbano, né, esse acidente, muitas famílias praticamente foi toda dizimada, a famílias destruída, há pessoas agora lá que estão chorando, a pai chorando, a mãe chorando, a irmão chorando, há filhos chorando, há uma dor terrível no coração dessas pessoas. Mas quando Neemias soube da destruição, ele sentiu a dor do sofrimento. A Bíblia diz que nós temos que chorar com aqueles que choram. E ele então está chorando com aqueles que choram. Ele está sentindo a dor daquelas pessoas. E durante alguns dias, ele continuou sofrendo, então ele resolveu a jejuar em favor do seu povo e a orar. Ele resolveu a jejuar e a orar diante do Deus do céu. Orei e jejuei. Talvez o grande segredo do personagem Neemias está nesse capítulo, né? Talvez o grande segredo está aqui, no verso 4. Porque sem oração, você não consegue nada. Bastante oração, bastante poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder.
Nós precisamos de orar em todo o tempo. O Senhor Jesus, em Lucas 18, ele diz que nós devemos orar sem esmorecer, sem jamais esmorecer. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Então eu devo orar em todo o tempo. Mas quando acontece algo parecido, quando o negócio, aqui no interior nós temos o ditado, quando entorna o caldo, né? Ou quando a vaca vai para o brejo, ou quando a coisa fica preta, e aí que eu quero ver, né? Se tem 3 ditados que era doença, é aí que eu quero ver como que fica. Nós temos um hábito muito ruim, principalmente nós brasileiros. A gente ora quando as coisas estão bem, mas quando vem a adversidade, quando vem os problemas, quando vem as lutas, quando vem as provações, quando surgem as dificuldades, qual é o nosso papel, querido? O nosso papel não é parar. O nosso papel não é parar e ficar torcendo para as coisas mudar, não. O Brasil vai mudar, o Chile vai mudar, mas eu tenho que orar, você tem que orar. A sua família vai se converter, o seu filho vai se converter, ele vai voltar para o Senhor, mas o que você está fazendo? Neemias sentiu a dor, sentou, chorou e lamentou, mas em seguida ele tomou um posicionamento: eu vou jejuar, eu quero ver essa situação mudar, eu quero que isso muda, eu não quero ver meu povo dessa maneira, eu não me conformo com as condições que a minha cidade está, com as condições que o meu povo está vivendo. Ele jejuou e começou a orar diante do Senhor. Pastor Edmar Fernando colocou em Avaré o jejum de Neemias. Acho que é 42 dias, né? 42 dias, né? De oração e jejum, né? Das 7 ao meio-dia. Acho que é 40, né? E ele colocou muito interessante. Porque às vezes, na hora que mais você precisa de buscar o Senhor, você deixa de buscar. Na hora que você precisa de orar, né, você não ora. Você recua. Você só sabe falar: eu não aguento mais. Aí eu tô com a dor no peito. Aí eu não aguento mais, eu tô fraca. Eu tô fraco, não tenho força. Aí eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo, mas consegue ver o Ratinho, consegue ver o Faustão, consegue ver pegadinha, consegue ver filme de pancadaria. Você está entendendo? Na hora que mais precisamos de Deus, muitas vezes nós afastamos dele. Quando Neemias tem ciência, né, é apresentado o quadro, o que está acontecendo com o seu povo e com a sua cidade, uma destruição total, os muros foram demolidos, os portões queimados pelo fogo. O que restou dessa cidade? Praticamente a cidade foi destruída. E ainda o povo em grande aflição e desprezo. Meu Deus! Ele senta, chora, mas não fica só nas lágrimas. Eu vou orar. Vamos orar e tudo pode ser mudado através da oração. Tudo pode ser mudado através da oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o segredo é orar. Sabe? Você precisa, eu e você precisamos orar. E Neemias então faz uma oração muito simples. Pensa numa oração simples, curta e objetiva. Às vezes queremos impressionar a Deus na oração, irmão. Ninguém pode impressionar a Deus.
Também ninguém manipula Deus. Não adianta você chorar, gritar, espernear. Meu querido, Deus nos conhece. Isso não impressiona Deus. Mas o que muda, que faz com que Deus age de maneira diferente, é quando buscamos a Ele com sinceridade. Quando falamos de coração. Quando de fato estamos falando que estamos arrependidos e por dentro nós estamos arrependidos. Quando as atitudes não é apenas da boca para fora, mas as nossas atitudes são atitudes verdadeiras. Observa a oração que Neemias fez. E disse eu te busco, ó Deus, ó Senhor Deus do céu, ó grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o ama e observa os seus mandamentos. Olha só, Neemias está citando as promessas de Deus. Está lembrando Deus das suas promessas. O Senhor é terrível, o Senhor é grande, o Senhor é Deus do céu. O Senhor é Deus que estabeleceu pacto com o seu povo e é grande em misericórdia e guarda a aliança que foi feita. Neemias está apresentando a Deus as promessas de Deus. E no verso 6, que agora esteja atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possa ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti, agora de dia e noite. Olha só, meus irmãos, que exemplo. Dia e noite. Que os seus ouvidos estejam abertos, os seus olhos, para este lugar. Eu oro ao Senhor, o Deus da promessa, o Deus Todo-Poderoso. Eu oro de dia, eu oro de noite. Que coisa, não é fogo de palha. É propósito de oração, é propósito de intercessão. Sabe quanto mês você está comigo aqui já? Já passamos de 4 meses que você está aqui comigo todos os dias orando. Estou orando das 23... 5 meses, a Leandra dizendo. Já 5 meses de oração. Todos os dias. Os amigos nossos que aqui são pastor na cidade, como que você aguenta? Agora o pastor Osmar, conversei com ele essa semana. Como que você aguenta 3 horários todo dia? E você pensa que é fácil todo dia às 23 horas vir aqui fazer a live? É um horário que o pessoal já está cansado. Mas toda vez que eu penso que eu estou cansado, eu lembro em vocês. Nós estamos em 27 pessoas agora. Se eu estou cansado, vocês também estão cansados. Se eu estiver com sono, vocês também estão com sono. Então há uma parceria aqui. Há um propósito aqui nesse trabalho. Há um objetivo nosso aqui nesse trabalho. Há uma meta nossa aqui nesse trabalho. Assim como Neemias tinha uma meta, Neemias tinha um propósito, Neemias tinha um objetivo. Eu quero ver essa cidade reconstruída. Eu quero ver este povo sorrindo novamente. E o que eu vou fazer? Eu vou orar ao Deus do céu. Eu vou buscar Ele de dia e de noite. Se não der de dia, se não for suficiente, eu começo a orar à noite. E Ele está dizendo, olha, eu oro diante de Ti, agora, dia e noite, pelos filhos de Israel. Querido, não é uma oração para Ele. Oh, é uma oração intercessória. Camarada está dia e noite buscando o Senhor em prol dos filhos de Israel. Eu oro a Ti dia e noite pelos filhos de Israel. Orando pelo seu povo. Às vezes, a gente quer só para nós. Só para mim, só para mim, só para mim. Penso só em mim. Mas é importante nós lembrarmos de outras pessoas.
não sermos egoístas com o Evangelho e compartilhar dessas maravilhas de Deus com outras pessoas. Veja que eu acho isso aqui tremendo, quando ele diz, olha, eu oro a ti agora dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel. Meu Deus, talvez é o que nós cristãos deveríamos fazer pelo Brasil, orarmos pelo Brasil com esse sentimento, confessarmos os pecados do Brasil. Nós cristãos, nós não somos idólatras, mas confessar o pecado de idolatria do Brasil. Nós não cometemos crime, mas algumas pessoas cometeram crime em nossa nação. Nós não somos corruptos, mas a corrupção está estendida pelas nossas nações. E Neemias, ele está orando e confessando o pecado da nação de Israel. Deus, eu não levantei altares, eu não adorei a Astarote, eu não adorei a Baal, eu não adorei Deus de gesso, Deus de madeira, Senhor, mas eu confesso os pecados dos filhos de Israel. Eu peço perdão em nome do meu povo, eu peço perdão por eles. Sabe, querido, nós cristãos temos entrado na onda. Nós temos entrado na onda e criticamos o governo, e criticamos as igrejas, e criticamos a idolatria, e criticamos isso, e criticamos as seitas, e criticamos o socialismo, e criticamos o humanismo, e criticamos o comunismo. Nós vamos cada vez mais sendo críticos, mas como igreja, como povo de Deus, talvez nós precisaríamos, a igreja brasileira, entrar numa outra dimensão de espiritualidade. Daniel não tinha cometido pecado nenhum, mas ele diz, Deus, nós pecamos contra ti. Daniel também confessa o pecado do povo, assim como Neemias, dia e noite, Senhor. De agora em diante eu estou orando pelos filhos de Israel, os teus servos. Confesso os pecados dos filhos de Israel. O que você tem feito? O que você tem feito diante de Deus? Qual tem sido a sua posição? Seu pai usa droga, bebe, seu filho usa droga, bebe, se prostitui, a sua esposa, o seu esposo. Você vive reclamando que só você é crente dentro da casa. Você vive reclamando. O que você tem feito? Quantas vezes por semana você orou pelo seu esposo? Quantas vezes por semana você orou pelo seu filho? Deus, perdoa o pecado do meu filho. Oh, Senhor, eu peço perdão pelo pecado dele. Eu peço perdão por ele estar se prostituindo agora. Eu peço perdão, Senhor, porque ele está usando cocaína nesse exato momento, está usando crack. Eu peço perdão porque essa pessoa está cometendo pecado de prostituição agora. Senhor, perdoa ele, Senhor, tem misericórdia dele, alcança ele naquela boca de fumo, vai lá, Senhor, naquele prostíbulo onde ele está, tira essa pessoa de lá, Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes você orou por essa pessoa que você ama? Mas sabe o que a gente faz? Não tem jeito. Ah, fulano está pedidinho, né? Pedidinho. Sabe, meu irmão, não há nada impossível para Deus. Mas você tem que ter um propósito. Os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa de meus pais. Temos pecado. Assume o pecado da nação, da família. É que nem quando casa tem bastante criança, nós éramos em
em 7 no Paraguai, e aqui chegamos até em 9. Em 9 era para ser 10, mas uma morreu recém-nascida. E a minha mãe fazendo bolinho de chuva, por exemplo, sempre sumia. Ia fritando e o negócio parece que não comentava. Mas quando a mãe apertava, ninguém assumia. Ninguém assumia. Foi eu que peguei. Fritando um peixe, fritando um franguinho. Quem foi que pegou? Não, eu não fui. É exatamente isso que acontece às vezes dentro da nossa casa. Como não foi eu que não cometi o pecado, ele que pecou, ele que tem que se virar. Eu não cometi pecado de idolatria no Brasil. Eu não apoio o aborto no Brasil. Mas há muitos pecados que o Brasil vai ter que prestar conta. Aborto é um deles. Idolatria é outro. O crime é outro. Esse coronavírus, essas pessoas que estão sendo mortas de outras doenças e estão sendo enterradas como coronavírus, negando o direito da família velar os seus mortos, alguém vai prestar conta disso diante de Deus. E nós, como cristãos, nós não devemos acusar, nós devemos, Deus, perdoa esse pecado que a nossa nação está cometendo. Perdoa o pecado de aborto, perdoa, Senhor, o pecado de idolatria, perdoa, Senhor, o pecado de violência. Deus, restaura os muros da nossa cidade. Querido irmão, faça isso com a sua casa. Faça isso com o seu filho. Confessa a Deus. Talvez ainda Deus não mudou porque você não orou. Você vive contando para todo mundo, pede para o pastor, fala para o vizinho, mas você mesmo ainda não dobrou o joelho e chorou pelo seu filho. Você ainda não jejuou por ele. Você não gastou meia hora de joelho por ele. Me lembro que quando me converti, uma irmã aqui na cidade, por nome de Maria Pessoa, ela deu testemunho, um dos seus filhos se converteu, e no dia do batismo ela deu testemunho que ela havia orado 24 anos para que esse moço se convertesse. 24 anos sem desistir do seu filho. Deus vai fazer, mas você tem que se posicionar. Amém? Vamos orar e vamos encerrar. Glória a Deus. Alguém quer orar? Glória a Deus. Orar para os dois, Brasil e Holanda.